Em 2019, o Brasil tinha 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência e a taxa de participação no mercado de trabalho era de 28%, menos da metade daqueles que não tinham deficiência. Essa é uma triste realidade que essas pessoas enfrentam, além de tantas outras encontradas no caminho. A gente vai conferir mais detalhes agora na reportagem. Confira. Há mais de 20 anos, o William é cadeirante. Ele perdeu a mobilidade das pernas em um acidente. Ainda jovem e com um futuro brilhante pela frente, ele não deixou que nada o impedisse de realizar os seus sonhos. Após o acidente, o William contou que sofreu preconceito e discriminação, mas continuou lutando pelos ideais. Eu me acidentei com 17 anos de idade e já são mais de 30 anos, então eu encontrei uma cidade, um estado, um país completamente desprovido de arcabouço jurídico que pudesse dar proteção a essa, não só a pessoa com deficiência física, mas as outras deficiências, a intelectual, a visual, a auditiva. Então foi uma construção que eu venho acompanhando, né, em relação a conseguir fazer com que mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência, a deficiência não define capacidade. O que precisa é dar para as mesmas oportunidades. Umas têm mais facilidade, outras menos, dependendo até da gravidade da lesão, né, da deficiência. Mas o que a gente tenta ao longo dessas décadas é mostrar o quanto a pessoa com deficiência, como cidadão de direito, ela necessita de espaço. E o preconceito e a discriminação, a gente combate ele o tempo todo através de ações. A nossa busca maior é em relação a isso. Mercado de trabalho, oportunidade na educação, através da educação inclusiva, lazer, turismo, ou seja, aonde o cidadão comum está inserido, a pessoa com deficiência, ele necessita estar presente também para que a gente possa criar uma sociedade igualitária. William, no último mandato político, se tornou vereador em Goiânia, Goiás. O trabalho dele é voltado para toda a comunidade em especial. Mas o homem garante que tem um olhar principalmente para os deficientes. Tanto que ele comenta que escolheu pessoas especiais para trabalhar no gabinete com ele. Criei um gabinete aqui totalmente inclusivo, para mostrar para a sociedade isso que eu te falei anteriormente, que a pessoa com deficiência precisa de oportunidade. Então, o meu gabinete, ele tem intérprete Libras, tem pessoas com deficiência física, tem cego, tem surdo, tem autista, tem pessoas com síndrome de Down. E foi escolhido ano passado um dos gabinetes mais produtivos da Câmara, para mostrar que a deficiência não é sinônimo de incapacidade. E uma outra ação nossa que chamou atenção, que reverberou bastante, não só em Goiânia como em outros municípios, foi as emendas parlamentares minhas. O vereador de Goiânia tem emenda parlamentar impositiva. Os 2 milhões de emenda que eu tive, eu fracionei elas em 75 e 100 mil reais e só passei para entidades do terceiro setor voltadas para pessoa com deficiência. Desde 1988 está previsto na nossa Constituição Federal do Brasil o amparo às pessoas com deficiência. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, no país são mais de 17 milhões de pessoas consideradas deficientes. Mas será que esse grupo tem os direitos respeitados? É considerado uma pessoa deficiente aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, em interação com uma ou mais barreiras, que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A lei foi criada para garantir que os direitos sejam sempre exercidos. Esse advogado e professor, que é deficiente físico desde os 15 anos de idade, explica que muito já foi feito, mas ainda está longe da pessoa que tem algum tipo de deficiência não sentir dificuldades no dia a dia e não ter os seus direitos exercidos. Uma série de desrespeitos acontecem diariamente. A existência de uma lei não significa
o cumprimento de uma obrigação ou o dever de se respeitar aquela lei. Então, muitas vezes, a gente vai vivenciar, vai experimentar o desrespeito a alguns direitos. O que deve acontecer é uma fiscalização e também a colaboração do poder público para que essas garantias e direitos sejam respeitadas, especialmente na acessibilidade arquitetônica, nas questões de informação, no acesso a conteúdos de mídia, de jornal, de internet. Tudo isso é importante para garantir à pessoa com deficiência conhecimento, acesso a locais, e aí a gente inclui educação, saúde, lazer, transporte público, né? São várias as searas que são garantidas pela lei, mas que muitas vezes podem ter aí algum descumprimento ou desvio. E quando isso acontecer, não só o poder público, Ministério Público, Defensoria Pública, a própria OAB e a sociedade civil precisa relatar, precisa denunciar, manifestar a sua contrariedade para que essas situações não ocorram ou sejam solucionadas. É isso, todos nós temos uma responsabilidade na tentativa de lutar a favor dessa causa dos deficientes. E hoje é, inclusive, 11 de outubro, Dia Nacional do Deficiente Físico, uma data para a gente pensar em como nós agimos e em como nós podemos contribuir para essa causa tão importante.